A nossa última pregação teve um acesso, um alcance de mais de 1.200 pessoas em menos de 3 dias. Então eu creio que a palavra que o Espírito Santo nos entrega aqui está alcançando outras vidas também, que muitas vezes não podem nem sair de casa, que querem ter oportunidade de ouvir a palavra em casa, e o Espírito Santo, pela sua grandiosidade, da sua misericórdia, leva a palavra até aquela pessoa. Glória a Deus. Então fique no Espírito, porque eu acredito que a palavra de Deus, quando é entregue naquele dia, especificamente aquela palavra, que foi o Espírito de Deus que escolheu, eu acredito que o Senhor está entregando esta palavra, porque a igreja aqui presente está precisando da unção profética desta palavra sobre a nossa vida. Então, a unção profética desta palavra aqui hoje, é que hoje essa igreja vai sair daqui cheio da unção. Nós vamos sair daqui valentes, valorosos, cheios de sabedoria e poder, para guerrear contra os nossos inimigos e vencer, e vencer, e vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ver lá em 2 Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23, dos versículos 13 até o 17. Quem for achando aí, vai dando glória a Deus, com muita alegria. Cada glória a Deus é uma vitória. Você crê nisso? Que cada glória a Deus é uma derrota. Ele fala em línguas agora, viu? É a derrota do inimigo nosso. Amém, queridos? E diz assim a palavra de Deus em 2 Samuel 23, versículo 13 ao 17. Também 3 dos 30 cabeças, amém? Mas na epígrafe tem os 37 valentes que Davi teve, amém? Na epígrafe desta palavra, no título desta palavra. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram do tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: ah, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco de sua vida? De maneira que não quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. Glória a Deus. Amado Espírito Santo de Deus, te pedimos, porque nós acreditamos no poder da tua palavra. Toma o primeiro e último lugar, e cada mensagem, cada texto, cada contexto, cada exemplo aqui, meu Deus, nesta palavra, que venha ser como uma fortaleza para a nossa vida. Que venha, Senhor Deus, ser como uma tatuagem santa sobre o nosso espírito. Que venhamos sair daqui nesta noite cheios da tua direção, da tua unção e do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tudo que sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como já disse, eu acredito que ouvir esta palavra é estar recebendo as bênçãos do Senhor. E aqui nós temos 3 homens que nos trazem grande exemplo de vida, que são 3 homens valentes e valorosos. E como exemplo da atitude, eu vou falar aqui
o que cada um desses homens representava para o grupo de homens que ajudavam, do exército que fazia parte do grupo de Davi, nós vamos saber o significado, por que eles agiam desta forma, o significado do seu próprio nome e o porquê que Deus, só tem uma coisa, Deus era na vida daqueles homens. Por isso que eles tinham poder e autoridade para agir daquela forma. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, Deus é na tua vida. Como nós já sabemos aqui a história de Davi, que o significado do seu nome hebraico quer dizer o amado. Agora vocês imaginem de quem que o Davi era amado. Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor se agradava, do coração de Davi. Feliz do homem que o Senhor se agrada do seu coração. Então Davi era um amado de Deus. Glória a Deus. Foi um homem, um pastor desde bem novo, que morava na cidade, nasceu e morou na cidade de Belém. Por isso que ele sentiu saudade das águas do poço de Belém, Beit Shalem, que a pronúncia certa é essa, trazendo e transliterando para o português nós chamamos de Belém. Glória a Deus. Então ele sentiu saudade daquela água, porque com certeza a composição daquela água devia ser uma água gostosa, uma água suave, uma água límpida, uma água leve que realmente matava a sede. Com certeza Davi, como pastor, ele era acostumado a beber a água daquele poço e dar daquela água maravilhosa também para as suas ovelhas. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, receba a água hoje da vida. Receba esta palavra, que é uma água pura para alimentar o teu espírito, e que você saia daqui cheio da unção e do poder de Deus em nome de Jesus. Eu tenho que profetizar isso, porque é isso que o Espírito de Deus está aqui como paráclito do meu lado. Ele está agindo na minha fala, mas ele está aqui do meu lado, apontando e direcionando para quem ele está entregando esta palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está falando com você e curando, restaurando a sua alma e alimentando o seu espírito. Glória a Deus. Davi, um homem amado de Deus, que lutou contra um grande filisteu e que a partir desse momento passou a ser uma divisão das águas na vida dele. A vida de Davi, a partir deste momento. Até aí ele tinha feito coisas tremendas, coisas grandiosas e maravilhosas, mas que ainda não tinha chegado ao conhecimento do homem. Davi já tinha morto um leão, que até eu já falei sobre isso aqui, qual foi a estratégia, porque quem é que vai enfrentar o leão frente a frente, A própria palavra nos mostra qual foi a estratégia que Davi usou para ir ferindo o leão e matar no momento certo. Glória a Deus. Davi tinha morto um urso. Glória a Deus. Qual é o homem que vai lutar contra o urso e matar o urso? Qual é o homem que vai tirar uma ovelha da boca de um leão? Se não tiver a direção e a unção de Deus. Glória a Deus. Então Davi até aí era um homem sim, já valoroso, mas ninguém conhecia. Mas a partir do momento que ele pelejou contra aquele filisteu que afrontou o povo de Deus e ele se recusou a entender aquilo, ele não aceitou aquilo. Diga para o seu irmão, não aceite a afronta do inimigo. Jamais aceite a afronta do seu inimigo. Recuse, porque você serve ao Deus que é poderoso e tem por nome general de guerra, que jamais perdeu uma batalha. Já que nós estamos falando aqui de exército, como o apóstolo Paulo também nos chamou de soldado, eu estou falando para o exército do Senhor Jesus que está aqui presente. Um povo organizado, um povo integrado, um povo unido, um povo disciplinado, um povo que recebe o arsenal. Diga aí para o seu irmão, receba este arsenal, receba este armamento, receba o poder de Deus sobre a tua vida hoje e leve, creia, porque você só vai poder usar se você colocar a sua fé na ação. Glória a Deus. Então aquele homem, a partir do momento que venceu aquele gigante,
como foi uma situação, um momento notório, à vista de muita gente, e que ele apareceu, mas a intenção dele não era essa. A intenção dele é dizer que ai de quem afrontar o meu Deus, ai de quem se levantar contra os ungidos de Deus. E a partir daquele momento, aquele homem foi perseguido pelos ciúmes do rei Saul. A palavra de Deus, ela não diz especificamente, mas quem estuda e se aprofunda mais, sabe que ali foram 10 anos de perseguição. O rei Saul tentou matar Davi várias vezes. Davi teve 2 oportunidades de matar o rei Saul, mas não matou porque respeitou o ungido de Deus. Glória a Deus. Quem resolve a tua causa é a minha. Quem se levanta contra o teu inimigo e o meu é Deus. Diga para o seu irmão, você crê nisso? Se você crê, receba em nome de Jesus. É Deus quem resolve a tua causa e a minha. Deixa Deus agir como Deus. Porque quando Ele quer, nada impede. Glória a Deus. E ali, aquele homem foi perseguido durante 10 anos. Mas teve uma época da vida de Davi que ele já estava tão exaurido. Ele estava tão cansado de ir de cidade em cidade. Estava tão cansado de esconder de um rei que não tinha feito nada contra ele. Pelo contrário, a intenção era fazer coisa boa. A intenção era mostrar que o Deus dele, que ele acreditava, que era o mesmo Deus do rei Saul e de Israel, que aquele Deus tinha poder. Ele não estava entendendo aquela perseguição, aquele ódio. Mas nós aqui sabemos que aquilo tudo era inveja. Coisa terrível é quem sofre, quem passa pelo processo de pessoas que têm inveja sobre a sua vida. Repreende e coloca por terra em nome de Jesus, porque é algo pesadíssimo, é algo terrível. E ele ali passou aquela perseguição e ficou desanimado. Davi ficou triste, mas ele não desistiu. Mesmo com toda a perseguição, mesmo com todos os obstáculos, Davi resolveu ir procurar uma caverna, que aqui nós acabamos de ler que era a caverna de Adulão. Era uma rede de cavernas. Nós tivemos lá, não era só uma caverna, são várias, mas essa que Davi escolheu, e coincidiu de, na época, aqueles homens que estavam desanimados, endividados, tristes, desolados, desconsolados, depressivos, homens que não acreditavam mais na felicidade, homens que não tinham mais esperança, homens que eram cobrados impostos altíssimos e não tinham mais fazenda, não tinham mais como pagar suas dívidas, começaram a seguir, aleluia, Davi. E quando menos se esperava, já tinha 400 homens seguindo Davi. Homens, fora mulheres e crianças, porque também levaram suas famílias. Então acreditam-se que tinha ali uma média de 1.500 pessoas dentro de uma caverna, porque são cavernas calcárias, são cavernas fortíssimas, oh glória a Deus, que com certeza tinha segurança para ter todo aquele povo dentro. Amém, queridos? O que foi que aconteceu? Davi, mesmo triste, desanimado, isso é que eu acho lindo, isso é a característica do pastor escolhido por Deus. Ele mesmo triste, cansado, desanimado, afrontado pelo rei Saul, ele olhou para aquele povo e se viu diante de uma grande responsabilidade. E aquele povo, a condição daquele povo deu uma força tremenda àquele homem para ele continuar. E aquele homem começou a tratar aquelas pessoas tristes, desanimadas, muito bem. E começou a levar palavras de incentivo, e ali tinha homens que ele preparou com a unção de Deus na vida dele, que se tornaram homens de guerra, homens valentes e valorosos, e homens fiéis. Glória a Deus. Então, com certeza, depois de tantas batalhas e tantas guerras, Davi chegou e disse assim: olha, se eu pudesse tomar água daquele poço que eu costumava, quando era garoto, tomar. A cidade de Belém, até os dias de hoje,
não é uma cidade muito grande, é uma cidade pequena. Na época deste evento, era uma cidade de 12 mil habitantes. E ela fica em cima de uma colina, dá a impressão que é uma fortaleza antiga. E eles quase não mexeram na cidade. Belém quer dizer em hebraico a casa do pão. Oh, glória a Deus, diga para o seu irmão, você está na casa do pão. Você está recebendo alimento para o seu espírito. Você crê nisso? O Senhor te trouxe hoje para a casa do pão. Você está recebendo a água deste poço. Aleluia! Que está fluindo do céu. Por favor. Glória a Deus. Então ali ele ficou. Aquela cidade era uma cidade bonita. Era uma cidade cheia de fortaleza, né? Cidade fortificada, muitas coisas eram construídas na própria pedra. A altitude era alta, era 777 metros de altitude. E ficava perto de Jerusalém. Era uma cidade que ficava 10 quilômetros perto de Jerusalém. Só que nesse período, na época, né? Teve uma época que ela pertencia o quê? À Judéia. Mas nesse período, os filisteus tomaram essa cidade. Os inimigos, tanto de Israel como de Judá, eram as pessoas que mais perseguiam o povo de Deus, eram os filisteus. Depois os amonitas, os moabitas, os amalequitas. Glória a Deus. Então aquela cidade ali aquela cidade ali ficava em cima de uma colina. E era uma cidade vista. Por que eu estou lembrando isso agora? Porque a atitude daqueles 3 homens, quando viram o seu rei, o seu pastor, né? Porque Davi era um pastor, sentindo vontade de tomar água, a palavra de Deus diz que na mesma hora, eles olharam o pastor, um para o outro, como se assim, vamos realizar o sonho deste pastor, porque ele merece. Opa, isso é tudo que o pastor quer. Hã? Um pastor quer pessoas que possam estar nos ajudando, nos dando essa força na hora que é necessário, porque a força que faz uns aos outros continuar e romper as barreiras e vencer em o nome de Jesus, que é no nosso caso. Glória a Deus. Então ali eles foram, eles enfrentaram, porque não era uma coisa fácil. Porque a cidade ficava no alto da colina. Como era que aqueles 3 homens iam ficar expostos aos filisteus, que eram homens maus, homens de guerra, homens vigilantes, homens sanguinários, que odiavam aquele povo? Como era que aquele povo ia passar no meio daqueles homens? Ou seja, ali realmente não tinha nenhum covarde. Glória a Deus. Porque o covarde realmente não vence nada. O covarde realmente ele não recebe nem a unção de Deus para ultrapassar as barreiras da vida que ele precisa ultrapassar para enfrentar as ondas, né? Dessas ondas contrárias e ventos contrários que vêm contra a nossa vida, como eu preguei da última vez, que nós somos navio no meio, uma embarcação no meio desse grande mar, que é a própria vida, que é o próprio mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aquele povo estava ali. Aqueles filisteus estavam ali, mas eles foram. Eles enfrentaram, mesmo correndo risco de morte. Mas eles tinham uma determinação no seu coração. E você sabe o que é que acontece? Com pessoas que estão determinadas a serem fiéis, a estarem ali com um propósito, com um compromisso, trabalhando como um corpo, trabalhando uns para os outros como uma equipe, um povo fiel, Deus se agrada. Diga aí para o seu irmão, deixe agradar o rei. Agrade o rei dos reis. Porque quem tentar agradar os reis e fazer a vontade do Senhor para o crescimento da sua obra, Deus é fiel. Ele dá livramento, Ele entrega a unção, Ele entrega a espada, que eu vou falar aqui, a espada na tua mão. Oh, glória a Deus, porque o nosso Deus é fiel. Ele se responsabiliza pelos seus valentes. Ele se responsabiliza por aqueles que querem ter um compromisso consigo, com a sua família, com a sua igreja. Glória a Deus. Isso agrada muito a Deus e Ele se responsabiliza. Com certeza Ele proverá. Diga para o seu irmão, Deus proverá.
Coloque a sua fé em ação, que o Espírito Santo está esquadrinhando o teu coração. Glória a Deus. Agora vamos ver aqui as características desses 3 homens valentes. O nome de um, diz a palavra de Deus, lá no versículo 8, ainda do capítulo 23, que o nome de um era Josebe-Bassebete. Segundo a Bíblia, este homem braniu contra 800 homens. Ele enfrentou 800 homens de guerra e venceu. Pode ler aí na sua Bíblia. Glória a Deus. Por que ele venceu? Porque este homem tinha a unção de Deus na vida dele. Você crê nisso? Quem é a unção de Deus aqui na sua vida? Quem está preparado para receber a unção? Quem vai exercitar esta unção? Para que ela não fique adormecida. É como o talento. Se você não usar o talento, o Senhor vai transferir para outra pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a unção, ela precisa ser acreditada, ela precisa ser exercitada na sua vida. Então, olha só, o nome daquele homem, Josebe, já é um significado, uma variante do nome José. E Bassebete significa aquele que acrescenta, quer dizer, um homem valente, um homem de guerra, um homem que, se o inimigo se levantasse, ele estava ali com a espada na mão e não arredava o pé. Diga para o seu irmão, não recue. Não recue diante dos seus problemas. Não arrede o pé daquilo que você confia, daquilo que você acredita. Então aquele homem pode-se dizer que era aquele que acrescenta paz. É isso que Deus quer. Valentes, valorosos, não covardes, mas ao mesmo instante, homens de paz. Então é uma característica de um desses homens que se faz também necessário dentro da igreja do Senhor. Glória a Deus. Então é um exemplo de vida que nós precisamos seguir. Amém, queridos? Então seja um valente do rei, que aonde você chegar, com autoridade e poder, mas que você também leve a paz. Amém, queridos? O outro, se você ver logo aí no versículo 9, você vê que o nome do outro era Eleazar. O Eleazar era um dos grandes valentes do Senhor e tinha uma convicção, tinha uma determinação que quem viesse contra ele feria e matava, porque ele foi constituído e foi feito para ser um homem de vitória. Sabe o que foi que aconteceu? Ele pelejou tanto contra os inimigos e não recuou nem um milímetro, que a espada ficou pregada na mão dele. Eita Deus de poder. Sabe o que o Espírito de Deus diz aqui? Quando você estiver passando pelas provas, pelas adversidades, se agarre à espada. Não desprenda a espada da sua mão. Não despreze aquilo que sempre foi na tua vida e a direção e o mover que vem de Deus através do poder desta palavra sobre a tua vida. Não recue. Não deixe de usar a sua espada. Deus continua falando. A pergunta do Espírito Santo, a pergunta que não quer calar é essa: e você continua ouvindo? Você ainda continua com a sensibilidade no seu espírito de querer determinar, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da direção que vem de ti sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. Senhor, fala comigo. Você crê e coloca essa fé em ação? Glória a Deus. Porque Deus é Deus. Ele não recua, Ele não volta atrás, Ele não muda, Ele não tem variante nenhuma. Mas o homem é terrível. O homem é de acordo com o seu estado de espírito. E com a fé não funciona. Fé é fé. É aquilo que você não vê, nem pega, nem toca, mas você acredita que Deus tem o poder de transformar. Deus tem o poder de materializar. Deus tem o poder de realizar. Isto é fé. E o crente só vence se tiver fé. Não se desgrude da sua espada. Coloque a sua fé em ação mesmo em meio às adversidades. Glória a Deus. Então o nome Eleazar em hebraico quer dizer Deus ajuda. Então a unção de Deus era na vida daquele homem.
ele vencia todas as batalhas. A espada não desgrudava da sua mão. Glória a Deus. E o terceiro homem, que se você ver no versículo 11, se chama Samá. Glória a Deus. Samá. Davi deu um campo de lentilhas de presente para Samá. Só que era em meio a tantas batalhas, os filisteus tinham um costume, tinham um hábito terrível de roubar as fazendas, de roubar o alimento das pessoas, das famílias. Era uma coisa tremenda. E diz a palavra de Deus que esse Samá protegeu tanto, defendeu tanto o seu campo de lentilhas, que nunca recuou, enquanto os outros todos saíram com medo, se acovardou e saiu correndo diante do inimigo. Ele enfrentou o inimigo e a unção de Deus foi sobre aquele homem e ele venceu. Sabe por quê? Porque quem não se acovarda diante do chamado de Deus, vence, porque Deus é fiel. Proteja o que Deus te entregou. Lute, peleje, batalhe, ore, interceda, enfrente os inimigos, porque quando Deus entrega, Ele se responsabiliza, e Ele está dizendo por você hoje aqui: faça a sua parte, faz por ti, que eu te ajudarei, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Então Samá em hebraico quer dizer Deus ouve. Com certeza aquele homem clamava a Deus: Senhor, socorro, me ajuda aqui. E Deus ouvia aquele homem. Glória a Deus. Então, meus amados, nós estamos aqui servindo a um Deus vivo, que tem o poder de enviar estas águas, essa fonte de água viva, que é a palavra de Deus que nos alimenta. E Ele está dizendo que nós tenhamos aqui como exemplo aqueles que tiraram a água daquela fonte e levaram apressadamente para o seu rei. Glória a Deus. Para que a água não esquentasse nem mudasse o sabor. Eles queriam chegar lá rapidinho. Glória a Deus. Davi ficou tão... Não deu nem tempo Davi sentir a falta deles. Davi ficou tão apavorado com a possibilidade de perder os seus amigos, que não teve nem coragem de tomar a água. Glória a Deus. Mas a fidelidade, o compromisso daqueles homens, a valentia daqueles homens foram testados. E eles passaram na prova. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Deus quer. Que você seja valente e valoroso. E que nós venhamos usar dessa forma. E acredite que Deus acrescenta, que Deus ajuda e que Deus nos ouve. Você crê nisso? Que Deus pode acrescentar o que Ele já prometeu, pode dar mais. Que Ele pode nos ajudar. E que Ele ouve que nós estamos aqui clamando no nome poderoso e santo dEle. Então, somente creia, receba essa palavra e saia daqui abençoado pelo poder desta palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar aqui, agradecendo a Deus por esse momento, pois Deus é fiel e Ele está neste lugar. A palavra de Deus diz que onde há 2 ou 3, Ele se faz presente. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aí está a tua palavra. Aí está o poder e o mover que vem de ti sobre a nossa vida, porque nós cremos que quando nós obedecemos a tua voz, entregamos a palavra que tu deseja que seja entregue, é porque tu queres realizar, meu Deus, algo especial na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Portanto, Senhor, estamos aqui de coração aberto, para entender, para ouvir, de ouvidos abertos para entender a tua palavra e levar conosco o poder da tua palavra. Queremos essa unção dobrada sobre a nossa vida. Queremos ouvir a tua voz. Queremos que tu seja constantemente na nossa vida o nosso socorro presente, pois sabemos que tu és um Deus fiel. Queremos ser pessoas de paz. Repreende todo o mal. Coloca por terra todo o levante do nosso inimigo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já nós te agradecemos por este alimento. Amém, Jesus.